Muito bem. Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno dessa noite. Hoje é dia 18 de julho de 2019, uma quinta-feira, 18 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Está conosco pela internet a Laureci Miranda, a Silvana Matos e a Daniele Buoso, desejando uma boa noite a todos. Boa noite. Nós estamos estudando o referido livro, o capítulo terceiro, O Céu, o seu parágrafo de número 10. Todo mundo lá? A Daniele acrescentou aqui, maravilhoso o livro e o filme. Dani, se souber o autor, por favor. Emily Bronte. Hã? Emily Bronte. Emily Bronte? Eu achei que era um escritor brasileiro. Não? Eu achei que era um clássico nacional. Tudo bem, mas eu sabia, esse livro é um livro antigo, é um livro... Então, o nome dela é Emily Bronte. O nome da autora do livro. O Morro dos Ventos Uivantes. Muito bem. Nesse terceiro capítulo, O Céu, no parágrafo 10, Kardec vai dizer o seguinte: no intervalo das existências corpóreas, o espírito volta por tempo mais ou menos longo ao mundo espiritual, onde é feliz ou infeliz, segundo o bem ou o mal que tenha praticado. O estado espiritual é a situação normal do espírito, pois esse deve ser o seu estado definitivo. E porque o corpo espiritual nunca morre. O estado corpóreo é apenas transitório, passageiro. É sobretudo no estado espiritual que ele recolhe os frutos do progresso realizado durante a encarnação. É então que ele também se prepara para novas lutas e toma resoluções que se esforçará para pôr em prática no seu retorno ao seio da humanidade. Maria Clara Zanel entrou também, está conosco. Bem-vinda, viu, Maria Clara? É um prazer. Convido a todos que estão aí no nosso canal, pelo Facebook, que inscrevam-se no nosso canal, lá no YouTube, AJEE, Associação Jauense de Estudos Espíritas. Estamos precisando de inscrições, de mais 500 inscrições, para poder transmitir pelo celular. Então, a gente pede a vocês que aí estão, que gostam de estudar a doutrina dos Espíritos, que se inscrevam, por favor, nos ajudem a alcançar a meta de 1000 inscritos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Então, eu vou ler novamente este último parágrafo. O estado corpóreo é apenas transitório, passageiro. É sobretudo no estado espiritual que ele recolhe os frutos do progresso realizado durante a encarnação. É então que ele também se prepara para novas lutas e toma resoluções que se esforçará para pôr em prática no seu retorno ao seio da humanidade. Então, se ele toma resoluções, quem decide, quem delibera aquilo que vai acontecer na encarnação é o espírito, tá certo? Ele faz uma boa encarnação, ele vê que na vida espiritual foi bom, acho que melhorar para mim. É isso mesmo. O espírito aquela pergunta que fez o Caio ontem, por que a gente não pode ficar no mundo espírita e realizar nosso progresso lá, já que é mais fácil viver no mundo espiritual, é uma ilusão. Né? Eu não quis falar isso porque, como as pessoas não estão muito adiantadas no estudo da doutrina, isso pode trazer mais confusão para a cabeça das pessoas que esclarecimento. Mas estar mal no mundo espiritual é muito pior que estar mal no mundo físico.
Mas vindo dele, essa pergunta dele, é até normal. É claro, não estou dizendo que... É claro, evidente, é natural. É natural. Natural, Eu não estudou nenhuma vez o livro dos Espíritos inteiro. Então... É uma dúvida pertinente. Agora fica mais difícil, seria um pouquinho pior do que essa de mim, ou do Nando, assim, aí... Não poderia ver, eu me assustaria. Se fosse isso, eu me assustaria. Mas o fato é que as pessoas imaginam que estar desencarnado é estar bem. E nem sempre isso é realidade. Nem sempre isso é verdade. E se o espírito estiver mal, em estado de erraticidade, ele vai estar muito pior que estar mal encarnado. É muito mais difícil o sofrimento lá do que aqui. Não tem subterfúgio, não tem como você, como é que se diz, mascarar o sofrimento. Aqui, pelo menos encarnado, primeiro que ele esquece um pouco daquilo que ele fez nas outras encarnações, né? Ele dá uma arrefecida na memória dele, ele não lembra tanto. Então ele não se mortifica por isso, né? Não fica exasperado por essa situação. Segundo, que ele tem um corpo físico. O corpo físico ele pode dopar. Dopando o corpo físico, fisicamente ele fica inerte, né? Ele pode dar aquela mesclada, aquela enganada na coisa. E tem o sono também, né? Que é uma outra coisa que ajuda. Mas no mundo espírita não. Mas o sono da pessoa não é... Ela faz coisas... O sono dela... Sim, o sono dela não é um sono reparador. Não é um sono reparador. E quando a pessoa não está bem, o espírito não está bem, normalmente a pessoa não dorme, ou não dorme direito. Né? Mas pelo menos é um subterfúgio. No mundo espírita não há isso. Não há isso. Então é sofrimento em tempo integral, e sofrimento triplicado. Triplicado. O sofrimento moral é triplicado. É pior, não há sofrimento físico lá, ou seja, não há dor. Mas sofrimento moral é pior que sofrimento físico. Eu imagino assim, uma coisa que quando você faz uma coisa errada, aquela coisa fica martelando, né? Você imagina desencarnado, onde você percebe, onde o espírito percebe como é a realidade das coisas, né? E ele também vai se martirizar por não ter feito, por merecer aquela situação. Por não merecer a felicidade espiritual. As pessoas elas têm mania de sempre que um momento se desencarna, nossa, mas essa pessoa era muito boa. E muitas são boas mesmo. Sim, mas não são perfeitas. Tá nesse mundo aqui, não tem ninguém perfeito. Não, esquece de procurar perfeição aqui, porque não tem mesmo, mas é natural. Então, desencarnou, ele hoje tá bonzinho. Se você conhece a vida da pessoa como ela era, ela mudou só porque ela desencarnou. A realidade é essa. Ela vai continuar exatamente a mesma coisa que ela era quando estava encarnada. Ela vai ter que se melhorar, né? Exatamente. Então não pode se enganar. Mas ele vai arrematar aqui de uma forma muito interessante. Diz assim: o espírito progride igualmente na erraticidade, em estado de erraticidade, livre, sem corpo físico. Né? Nela, adquire conhecimentos especiais. Essa afirmação é muito interessante, porque por que conhecimentos especiais? É aquele conhecimento que ele nunca praticou como encarnado, é um conhecimento novo para ele, especial para ele, né? Que não poderia adquirir na Terra. Ou seja, aquele conhecimento ainda não pertence para o nosso mundo. Por isso que os espíritos encarnam e descobrem drogas novas, né? Meios de comunicação novo, combustíveis novos e tal, né? Materiais novos, né? Para compor aeronaves e tal. É uma coisa... É assim que a coisa funciona, né? Mais ou menos nesse caminho aí. Olha, ele diz assim: suas ideias então modificam. O estado corpóreo e o estado espiritual são para ele as fontes de duas formas de progresso que se desenvolvem solidárias. Quer dizer, no estado de erraticidade, ele adquire novos conhecimentos especiais, né? E coloca em prática no mundo material, como encarnado, né?
Então, ele adquire conhecimento lá porque é muito mais fácil adquirir conhecimento lá. Ele adquire em horas o que a gente leva anos para adquirir aqui. Depois vem aqui e coloca em prática. Não, demora não. Demora aspas, né? Não é bem assim. Demora a vontade. Depende da intensidade da vontade de cada um. Né? Se o espírito se determinar a colocar em prática, né? Ele chega e coloca. Mas agora, chega aqui e o cara fala, não, peraí, pô, deixa eu dormir mais um pouquinho, pô. O relógio despertou, mas eu vou dormir mais um pouquinho. Né? Aí, não, hoje eu não vou trabalhar, deixa pra lá, mas depois eu trabalho, tem a vida pela frente. Tá? E o cara não sabe se vai desencarnar dali uma hora, né? Ele não sabe. Então ele começa a protelar, né? Chega aqui o corpo. O corpo é uma coisa que submete muito o espírito, né? O corpo, ele subjuga o espírito. Né? Então, o espírito, na realidade, ele está aqui para vencer a matéria grossa, a matéria grosseira. Ele está aqui nesse mundo para vencer a matéria grosseira. Vencendo a matéria grosseira, ele começa a encarnar em corpos cada vez menos grosseiros e facilitando mais o desenvolvimento e o avanço do espírito, o progresso dele. Pode ser desse planeta mesmo? Pode ser sim, como é que não? É claro, o planeta vai mudar, uma hora vai mudar de expiação e provas para regeneração, uma hora vai mudar. E o planeta de regeneração já é uma maravilha perto do nosso. Né? Já é uma maravilha. Aqui o mal vence bem, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Não, quer dizer assim que você pode vir com esses coisas melhor aqui mesmo? Sim, claro. Se o planeta melhor, sim, mesmo que esteja na mesma situação, expiação e provas, e você se melhorar, você vai encarnar num corpo melhor. E não só num corpo melhor, mas a capacidade de raciocínio e de tomada de decisão é muito melhor, com muito mais qualidade. Consequentemente, o espírito gasta menos tempo e menos esforço para viver melhor. Ele está falando fisicamente. Sim, falando fisicamente. Uma missão também. Vem com um trabalho diferente. É claro. Mais líder. Claro. Vem com tarefas diferentes. Evidente. Aqueles. Hã? Vem com uma missão, né? Todos nós temos, né? Se analisar de forma geral, genérica, todo espírito que encarna nesse mundo tem uma missão. Todos, indistintamente. Cumpri-la é outra história. Mas, assim, completando o que a Denise falou, que o espírito evolui e volta aqui, né? Nesse mundo, eu digo, mas com a missão melhor, a missão mais importante, vamos dizer. Com tarefas mais definidas, né? Com uma abrangência maior nessa tarefa, né? Se a sua mente é melhor, se o conhecimento é mais amplo, você vai sair né? Claro, sem dúvida. É assim mesmo. Como é que um governo, um país determina os seus ministros, né? A Lúcia Santos entrou. Seja bem-vinda, Lúcia. Como é que um governo determina os seus ministros? Determina porque vai arrebanhar entre aqueles que têm mais capacidade, aqueles que têm mais conhecimento, aqueles que têm mais condição para cumprir aquela tarefa. O Criador não faz diferente. Evidente, né? Não vai colocar numa posição chave, numa posição difícil, um espírito que não tem aquela capacidade, que não tem aquela condição. Agora, cumpri-la é outra situação. Né? Ele pode ser colocado naquela situação e falhar no cumprimento daquela tarefa. Imagine a missão que não tinha Lula, a missão que não tinha o Fernando Collor de Mello, esses caras que estavam no poder. Certamente não chega lá à toa. Não chega lá por acaso. Chega lá porque tem um compromisso. É espírito que está compromissado com aquilo. Agora, cumprir é outra história. Cumprir é outra situação. Chega lá, ele é... Estudar tudo, né? Mas não importa, isso não quer dizer nada. Banco escolar não quer dizer muita coisa. E o Lula, ele conseguiu pegar uma multidão de gente, mesmo sem estudo, sem nada, né? Mas todos eles. O Fernando Collor de Mello, você lembra da campanha dele? Você lembra da campanha do Fernando Collor? Nossa! Arrebanhou milhares
de adeptos no Brasil inteiro, né? Mas o fato é, eu não estou querendo me referir à política em si, estou me referindo à posição que o espírito é colocado como encarnado, né, para desempenhar um determinado papel. Eu estou colocando um estudado e um sem estudo. Mas não importa também, O efeito dos dois é o mesmo, né? Na realidade, não importa se o cara frequentou ou não um banco de escola. Aqui, se não me engano, aqui na região, eu não sei se Boa Esperança do Sul, vocês vão lembrar, talvez. É uma dessas cidades, nessa direção aí, tinha um prefeito, era corrupto, e tinha um vice-prefeito, que era um senhor de idade, que era um roceiro. Mal ele falava muito mal, se expressava muito mal escrevia e tal. E o cara foi cassado. Isso há uns 8, 10 anos atrás, talvez até um pouco mais. Ele foi cassado. O vice entrou no lugar dele. A cidade... Porque o outro era honesto. Então, quer dizer, não tem. Na realidade, o que vale é o espírito que está por trás daquele corpo, e não o que ele aparenta ser. Né? Os espíritos falam que muitas vezes o mendigo está à frente do doutor em evolução. Né? Quando eles falam isso, é exatamente isso que eles querem dizer. Né? A posição social em que o espírito está não determina a qualidade moral e intelectual do espírito. Pelo contrário, muitas vezes é o inverso. Né? Jesus era carpinteiro, pelo menos a história conta que ele era carpinteiro. Não dá para conhecer o espírito aqui, não dá para conhecer ele pela inteligência, não é pela moralidade, nada. Pela inteligência, às vezes também, viu, Orlando? Você pega... Ele está aqui com uma função de mas ele demonstra essa inteligência. Sim. Tinha uma senhora que ela era mendiga do Rio de Janeiro, e a Globo foi e entrevistou ela. Não sei se chegaram a ver, no Fantástico. Ela falava 6 ou 7 idiomas. Morou na Europa e tal, e por circunstância, a coisa foi espremendo, ela foi para a rua. E era dona de fortuna, o marido era rico, ela era rica e tal. Entendeu? E era mendiga de rua, já fazia décadas já. Que estava na rua. Falava 6, 7 idiomas, tinha diploma de faculdade e tal. E então, falava com uma clareza, era uma pessoa articulada, falava bem, raciocinava com qualidade. É exceção, Mas tem, viu? Você encontra entre pessoas que estão jogadas na rua, gente que você nota que pediu aquela situação para poder reparar o mal que cometeu. A moralidade tem qualquer classe social, você vê, a diferença, realmente. Tanto para o PR lá como está lá de cima, você vai perceber que tem uma diferença, né? Tem mais qualidade. E diz assim, o estado corpóreo e o estado espiritual são para eles a fonte de duas formas de progresso, que se desenvolvem solidárias. É por isso que ele passa alternativamente por esses dois modos de existência. E aqui tem um rodapé de número 16, que diz, ou 18. Deixa eu ver. 16. É 16, vê-se claramente nesse trecho como a cultura terrena é ainda apenas uma meia cultura. Função do espiritismo é completar essa cultura dando-lhe as dimensões da realidade espiritual. A alternância das vidas na Terra e no espaço faz do homem não o existente das filosofias existenciais, mas um interexistente. Mesmo na encarnação, essa condição interexistencial se revela de maneira inegável. Os homens vivem no estado de vigília, no estado de hipnose ou no sono. Além disso, possuem a mediunidade, que a parapsicologia denomina de funções psíquicas. E, através dessas funções, ele se coloca num intermúndio, vivendo ao mesmo tempo em dois planos diferentes, mas conjugados. Vê-se esse problema em O Ser e a Serenidade, edição Nosso Lar, nota do tradutor. Bom, explicação aqui que mais complica do que explica, né? Na minha opinião. A Renata está conosco também, seja bem-vinda, Renata. Podia explicar de uma maneira mais simples. Kardec se esforça tanto para fazer isso, vem um cara e... fiquei mais confuso mesmo. Mas o que ele está falando
nada mais é que as duas vidas que a gente tem. Interexistencial, intermundo, para que isso? A troca do quê? Ele quer demonstrar o quê? Erudição? Que ele tem conhecimento, que ele sabe falar bem? Grande porcaria, né? Você pega um Kardec, que era um professor estimado na França, era um cara que tinha um dono de uma erudição, boa noite, Renato, dono de uma erudição muito grande, e que não usava as palavras rebuscadas, ele usava a palavra adequada para a frase. Palavras que muitas vezes a gente não usa no nosso dia a dia, né? No cotidiano. Então a gente tem que buscar no dicionário por conta disso, não sabe o valor da palavra. Mas não fica, Kardec, na realidade, ele faz uma filosofia de observação, e não uma filosofia de especulação. Ele observa, observa, observa e cria um sistema filosófico em cima daquilo que ele observa. Quando o filósofo é especulador, ele começa a fazer rodeios, né? Começa, fala aqui, volta aqui de novo, depois fala aqui, depois volta aqui de novo, e fica naquele círculo, né? Usando uma linguagem rebuscada. Na realidade, é a necessidade de ser adulado, de ser apagado da sua própria vaidade. Olha, cara inteligente, nossa, o cara fala bem pra caramba. É bobagem, né? Coisa de ser humano, né? Coisa de encarnar. A linguagem popular, né? Mais pessoas não entendem. Exatamente. Se você quer explicar, você não complica. Né? Quem faz isso muito bem é o político, que ele complica, ele cria dificuldade para vender facilidade. O filósofo faz a mesma coisa. Ele cria complicações para explicar aquilo que ele deveria explicar de modo fácil, para poder levar o povo ao conhecimento. Atingir um número maior de pessoas, é claro. Que é isso que é a intenção da doutrina espírita. E mesmo assim, a gente tem que se debruçar e se dedicar ao estudo, senão você não compreende. Imagina. Parágrafo de número 11. A reencarnação pode se dar na Terra ou em outros mundos. Entre os mundos, há os mais avançados, onde a existência decorre em condições menos penosas do que na Terra. Física e moralmente. Viu o que a gente estava comentando, Denise? Tá vendo? Isso aqui, ó. Esse deve ser o nosso objetivo. Porque você viver menos penosamente, física e moralmente, é uma tranquilidade para o espírito. Ele não precisa se preocupar, por exemplo, com a questão da sobrevivência. A gente perde muito tempo se preocupando com a questão da sobrevivência, com a questão, por exemplo, da integridade física, e não da vaidade. Bom, isso tudo é coisa de, né, preconceito, vaidade, prepotência, orgulho, egoísmo, é coisa de espírito atrasado. Nesses mundos não existe isso. Né? Nesses mundos... Todo mundo é bonito, todo mundo é elegante, todo mundo é... Mas não tem nem necessidade de você ser bonito e ser elegante. Todo mundo é visto como humano. E respeitado como ser humano. Aqui o cara precisa ter dinheiro para ser respeitado, né? Ou ter uma aparência bonita para ser bem visto. Às vezes, por trás daquela aparência bonita, se esconde um cara com graves problemas físicos ou morais. Né? Então, é o mundo, os espíritos falam isso. Não, em Kardec eu não encontro isso, mas em outros autores você encontra. O mundo das aparências. O mundo das formas. O mundo das aparências. E nosso mundo é bem assim, em função da qualidade moral e espiritual dos espíritos que aqui encarnam. Agora, você pega um mundo onde você tem menos problema físico e menos problema moral, ou seja, você vive com mais facilidade, então, estão se lixando para aparência, para condição financeira, para condição social. Se a gente encarna, sabendo da importância da vida espiritual, vai ficar muito mais fácil. Muito mais. Porque aquele que está cuidando... O probleminha fica pequeno. Diminui, fica assim, ó. Fica assim. O cara que está cuidando da instituição, pega lá uma instituição qualquer, vai. Segurança pública no nosso país. Estamos lá no país XYZ, lá no planeta N. Né? O cara cuida da segurança pública. Você sabe que ele está cuidando da segurança pública efetivamente. Aqui você nunca sabe. Não. Normalmente, Normalmente não. Não é a pessoa certa. Ou não é a pessoa certa,
ou tem capacidade e o cara não é um cara probo, não é um cara honesto. Então, na realidade, mescla um pouco daquilo que ele tem que fazer com um pouco da corrupção que ele faz, né? E no fim acaba não saindo coisa nenhuma de benefício de terceiros. Enquanto nesses mundos, o cara não precisa se preocupar com isso. Quem está cuidando da educação vai cuidar, quem está cuidando da segurança vai cuidar, quem está cuidando da saúde vai cuidar, e assim sucessivamente. E você vai viver sempre cuidando do seu próximo, porque você vai estar respeitando nas suas ações, vai estar inserido o respeito ao próximo. Você vai estar mais ou menos no nível deles também. Evidente? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você vai viver sempre respeitando o próximo. Consequentemente, você não precisa se preocupar com aquilo que o outro está fazendo. Você sabe que ele também está fazendo assim. Olha o que facilita a vida. Nossa, muda tudo, é outra realidade. Por isso que o bem vence o mal. O mal existe ainda em planetas de regeneração. Mas o bem vence o mal, porque o bem é maioria. Então, quando o bem é maioria, o mal fica neutralizado. Não é? Não é assim que os espíritos explicam? Quando num grupo, num lugar, onde a maioria dos espíritos encarnados ou desencarnados são bons, neutraliza a ação, mesmo que os maus estejam presentes, a ação deles é neutralizada. Mas aqui na Terra é assim, né? É assim. A maioria são bons, né? Mas a maioria... não, são bons sim, são bons. São bons mesmo. Só que são imprudentes, são irresponsáveis, mornos em relação às suas obrigações, aos seus deveres. O cara chega, ele para um carro e não quer nem saber se está atrapalhando o próximo, se está na frente da casa do outro, ou se vem alguém que precise daquela vaga que tem espaço para o cara parar. O cara não está nem aí. É o que Kardec fala lá na questão 100 seguinte do Livro dos Espíritos, quando ele fala que são antes intrigantes do que mal. É irresponsável, imprudente. Essa que é a realidade. Só vai aprender a ser diferente quando? Quando passar, né, pelos problemas da vida e sentir na pele a necessidade que ele deixou de fazer para facilitar a vida do seu próximo. Por isso que aqui é o inverso. O mal vence o bem. O mal está sempre na frente do bem. O próprio ato de deixar de fazer o bem já é mal. Você não precisa fazer o mal, só deixa ele fazer o bem. Pronto, você já está fazendo mal. Já está se prejudicando. Não só se prejudicando, como prejudicando o próximo. Porque atrás de você sempre vem alguém. Um cara está trabalhando lá, fazendo alguma coisa. Ele pega a ferramenta, suja a ferramenta e joga a ferramenta num canto. Ele prejudicou quem? Ele não foi prejudicado. Agora, o companheiro dele que vai usar aquela ferramenta está prejudicado, porque ele vai ter que perder um tempo afiando a ferramenta, limpando a ferramenta, adequando a ferramenta para o trabalho. Enquanto que o trabalho deveria ser dele. Ele deveria ter previsto isso. Não, o outro vai ter que usar. Então, eu vou deixar, da mesma maneira que eu encontrei, eu vou deixar para o meu próximo. Solidariedade, que é o que falta aqui, né? O cara só é solidário na desgraça. O cara tem um carro, ele tem que o motor vai fundir. Vou passar para frente. Tem bastante. Foi um óleo mais grosso. Tem habilidade do carro. Tem uma página na internet. Não sei se vocês conhecem, no YouTube tem uma página chamada Opinião Sincera. É um grupo de pessoas aficionadas por carro, no Rio Grande do Sul. Eles pegam os carros, fazem testes com os carros, né? Usam os carros, fazem testes e tal, tudo quanto é jeito, né? E depois dá a opinião deles na internet, lá no YouTube, né? Eu sigo esses caras, né? Então, eles mostraram outro dia o tal do Azira, sabe aquele Azera? Que sempre vê aqui na cidade, tem e tal, né? Então, o carro é perfeito, pô. O carro é um carro extraordinariamente bom, bem acabado, é um carro extraordinário. Mas não compre esse carro se você não tiver certeza de que o dono anterior cuidou do carro. Uma troca de pastilha custa R$2.000. Quer dizer, o que você está falando? Cara, chegou lá 60, 70, 80 mil quilômetros,
está na hora de fazer aquela revisão de arrebentar o peão, ele passa o carro para frente. Estoura na mão do próximo, do outro. Ele está achando que ele está levando vantagem, não é assim? Não é? Mas e aí? E o retorno? E quando ele tiver que retornar, ele vai desencarnar, né? Ele vai se dar conta daquilo que ele fez e ele vai pedir para compensar essa situação. Porque aquilo vai pesar na consciência dele. Aí ele toma chapéu de meio mundo, né? Você vê o cara montar comércio por aí, o cara é assaltado 15, 20 vezes, é impressionante. Pô, o ladrão parece que escolhe o cara, rapaz. Como o materialista vai definir uma situação como essa? Tem 1000 comércios na rua, tem 10 comércios naquela quadra. Aquele comerciante é assaltado 8, 10, 12, 15 vezes. O mesmo comerciante. É interessante isso, né? Quer dizer, é o retorno. É o retorno. Ele na realidade, ele só pediu para compensar aquilo que ele fez na outra encarnação. Até às vezes da paga na mesma encarnação, o cara paga uma coisa. Dependendo. Você é muito credor, não? Não, só deve ser. Vamos lá. A reencarnação pode ser na Terra ou em outros mundos. Entre os mundos há os mais avançados, onde a existência decorre em condições menos penosas do que na Terra física e moralmente. Mas nesses mundos só são admitidos os espíritos que chegaram ao grau de perfeição a eles correspondentes. A vida nos mundos superiores já é em si mesma uma recompensa, porque ali estaremos livres dos males e das vicissitudes que enfrentamos neste mundo. Os corpos menos materiais, quase fluídicos, não estão sujeitos às doenças. Olha que só isso já é um prêmio. Só isso, não precisa muito. Precisa mais coisa, tem mais coisa. No Brasil não tem lá, então. Provavelmente não, nem a droga raia, né? E se tiver, faliram tudo, porque se alguém daqui foi montar... Se alguém daqui foi montar drogazil, droga raia lá, faliu, né? Porque... Não. Olha lá, as dificuldades e nem mesmo as necessidades dos nossos. Os maus espíritos estão excluídos deles. Os homens vivem em paz, cuidando apenas do seu progresso pelo trabalho da inteligência. Nesses mundos, reinando a verdadeira fraternidade, não existe o egoísmo. Este é o grande problema da humanidade. Esse é o verdadeiro problema. Porque as diferenças sociais, elas não são provenientes do Criador. Falar, não, fulano tinha que passar por esse problema. Mentira. Mentira. O espírito pede para passar por dificuldades, mas não pela falta do essencial. Passar por fome, miséria, frio, nada disso. Isso só existe no nosso mundo porque há o egoísmo. O cara é capaz de gastar $1 milhão numa Ferrari, né? E não dá 100 mil reais para ajudar uma entidade que cuida de crianças, por exemplo. É verdade. O povo que pegou na Catedral de Paris, lá, faleceu doador de... Doador de tudo quanto foi lugar? É, o brasileiro lá doou 50 milhões. Com tanta necessidade aqui. Tanto lugar para fazer aqui. Exatamente. Pega a PAI, faz um trabalho... Hospital, A própria PAI, né? Faz um trabalho maravilhoso, né? Não falta lugar para ajudar, né? Se aparecer lá, né? Eu vejo um programa que tem nos Estados Unidos chamado Em Busca de Carros Clássicos. Os caras pagarem Ferrari em 1970, 1970 e pouco, 80, pagarem $1,2 milhão, $1,3 milhão, $2 milhões num carro assim. É pura vaidade, não tem a menor necessidade de você gastar uma fortuna dessa num carro. Aliás, os estudiosos, né, do comportamento humano estão dizendo que carro, em breve, nós não vamos mais ser proprietários de automóveis. A coisa vai funcionar assim, você
Alguém aluga um carro, usa esse carro, né? E deixa o carro em um determinado lugar na rua. Aí você procura, faz a pesquisa lá, onde tem o carro mais perto de você. Você aluga o carro, vai lá no carro, a chave está lá, está tudo lá. Você aluga o carro, pega o carro, vai onde você quer, usa o carro e paga pelo tempo de uso do carro e larga o carro em outro lugar. E assim sucessivamente. E isso não é uma possibilidade, não. Já é uma realidade. Tem lugares na Europa que já é assim. Com bicicleta, eu sei que tem. Com moto, com bicicleta, com patinete. O próprio Uber já é mais ou menos uma coisa mais ou menos assim. Meu primo, por exemplo, estava comentando com ela outro dia, tomara que ele tenha vendido a chapa e o táxi dele. Porque há muito pouco tempo atrás, questão de uns 4, 5 anos atrás, chapa e táxi em São Paulo valia 100 mil reais, 110 mil reais, 120 mil reais. Se o cara quisesse trabalhar na praça, ele tinha que comprar uma placa e chamava chapa e táxi, é o nome que se dá, né? Que é o direito de você trabalhar pela chapa e aquela maquininha que faz a cobrança do dinheiro. Aquilo virou zero hoje, ninguém quer mais. Aquilo simplesmente deixou de valer alguma coisa. O Uber, o 99, o Uber, se destruíram esse tipo de coisa. Né? Então, em muito pouco tempo, a humanidade vai mudar a sua maneira de viver. Completamente, mudar completamente. Né? Como é que pode alguém viver numa casa de 25 metros quadrados? Vai viver sem conhecer a casa. É um absurdo. Como é que uma família de 4 pessoas, de 3 pessoas, pode habitar uma casa de 25 metros? É desumano, pô. É desumano. E isso está acontecendo em São Paulo, e as pessoas estão ficando mais estressadas ainda, porque elas passam o dia inteiro estressadas, com trânsito, com segurança, com um monte de coisa. Chega em casa, o cara não tem liberdade de andar, não tem espaço. Eu falo que essas casas populares está tudo errado. Está tudo errado. Então precisa mudar tudo. O negócio era menor que isso. Era menor que isso aqui, fazia quase só banheiro, assim. Assim. Bem menor que isso. Não, mas o quarto cabe uma cama de casal e um armário tem que ser embutido com racionalização do espaço para poder botar o armário ali, senão não dá. É impressionante. O armário envolve a cama, assim e tal. É uma fortuna. E a Juliana mora num apartamento de 25 metros quadrados. 25, não sei se é 25 ou 35 metros quadrados. Maria Goretti Armínio, bem-vinda, viu, Maria Goretti? Prazer tê-la conosco. E a contagem do espaço é feita com todo o espaço útil do prédio, ou seja, portaria, os corredores, o estacionamento. A vaga de estacionamento é contada como espaço do apartamento. A minha varanda de casa tem 70 metros, a varanda. É impressionante. Quer dizer, como é que pode? Tem que mudar, alguma coisa tem que mudar, sabe? A sociedade, ela vai ter que aprender a viver de maneira diferente. Esse egoísmo que existe, o castelhano chama de ganância. A ganância em castelhano significa lucro. Né? Isso precisa alterar, precisa mudar. Porque enquanto o homem viver pelo lucro, o ser humano vai sofrer muito. Vai ter muita dificuldade. Mas é mesmo. É mesmo. Infelizmente. Então vamos lá. A igualdade é legítima, porque não existe o orgulho. A liberdade é verdadeira, porque não existem desordens que exijam repressão, nem ambições tentando oprimir os fracos. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos e representam as diversas etapas da rota do progresso que conduz o espírito ao seu estado definitivo. Quer dizer, qual é o trabalho que essas pessoas têm
ao viver nesse mundo. Denise, bem-vinda, minha querida prima. Minha prima entrou hoje. Seja bem-vinda, viu? Um prazer tê-la conosco, viu? Qual o trabalho que eles têm que ter? Vir em mundos como o nosso, inspirar o bem. Esse é o trabalho deles. Já pensou o quanto esses espíritos não progridem numa encarnação? Por isso que a encarnação deles tem 700, 800 anos, diferentemente da nossa. Né? É uma encarnação sofrida, cheia de vicissitudes, cheia de vícios, cheia de sofrimento, de dor, de lágrima, de doença e um monte de coisa como nós temos aqui na Terra. Completamente diferente a vida deles. Totalmente E a diferente. gente vive bem pouco tempo, né? Vai chegar uma certa idade, você já vai, né? Se arrastando. Chega uma certa idade, é uma reforma de vida dele. Aí vai lá na frente. Na realidade, Morre. o que a gente chama de viver bem nesse mundo, para eles deve ser péssimo. Para eles deve ser péssimo. Não tem nem comparação com isso que ele está dizendo aqui. Eu moraria tranquilamente num mundo como esse, sem previdência social. Eu troco tranquilamente. Nós temos problemas graves aqui. No nosso mundo, por exemplo, as leis têm que ser rígidas e repressivas, por quê? Porque os espíritos são ruins, são perversos. Há espírito que é perverso, ele precisa que a rigidez da lei precisa ser realmente rígida, rigorosa com ele. Mas tem lugares no mundo que é diferente. Os Estados Unidos tinham abolido em muitos lugares a pena capital e voltou. Em muitos lugares foi voltado e voltou. Não dava para abolir a pena capital. E lá a lei funciona. Lá a lei age, a lei pune realmente. Né? Em muitos lugares. Tem lugares que não. Tem lugares que é mais ou menos bagunçado que nem o Brasil. Né? No estado nosso tem a lei, tem que ter de outra forma. Não dá. A lei funciona, não faz melhor. Né? Mas olha a diferença desses lugares. Ele diz assim, a Terra sendo um mundo inferior, destinado à depuração dos espíritos imperfeitos, é essa a razão porque o mal nela domina, até que praza a Deus transformá-la em morada de espíritos adiantados. É assim que o espírito, progredindo gradualmente, à medida que se desenvolve, vai chegando ao apogeu da felicidade. Mas antes de atingir o ponto culminante da perfeição, ele já goza de uma felicidade relativa ao seu progresso. É como a criança que gosta dos brinquedos nos seus primeiros anos. Mais tarde prefere os prazeres da juventude e, finalmente, aqueles mais verdadeiros da idade madura. Parágrafo de número 12. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não está na ociosidade contemplativa, que seria, como frequentemente se diz, uma eterna e fastidiosa inutilidade. A vida espiritual, em todos os seus graus, é, pelo contrário, uma atividade constante, mas livre de fadiga. A suprema felicidade consiste em desfrutar todos os esplendores da criação que nenhuma linguagem humana poderia exprimir, que a mais fecunda imaginação não poderia conceber. Consiste ainda no conhecimento e na compreensão de todas as coisas, na ausência de qualquer sofrimento físico e moral, na satisfação íntima, na serenidade do espírito que nada altera, no amor que une a todos os seres e, portanto, na ausência de todo o aborrecimento proveniente da relação com os maus. E, acima de tudo, na visão de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. Mas ela está também no exercício das funções que felicitam o espírito encarnado. Os espíritos puros são os Messias, os mensageiros de Deus para a transmissão e a execução de seus desígnios. Eles cumprem as grandes missões, presidem as formações dos mundos. Está aqui uma dica, através da qual a gente pode entender que Jesus foi, sim, não é? Um engenheiro sideral. Tá? Ele que presidiu, possivelmente, a formação da nossa Terra, do nosso planeta. Por isso que é o Messias, um enviado de Deus ao nosso planeta para ensinar
a sua moral. Né? Aqui, ó, afirmação clara aqui, ó. Né? Tem gente que fala, não sei, Jesus acho que não era um espírito puro. Era espírito puro, sim, senhor. Perfeitamente. Aqui, ó. Eles cumprem as grandes missões, presidem as formações dos mundos e a harmonia geral do universo. Incumbência gloriosa a que só chegam pela perfeição. Os de ordem mais elevada são os únicos que estão no segredo de Deus e se inspiram no seu pensamento, do qual são os representantes diretos. Não tem dúvida que Jesus, para encarar uma incumbência como ele encarou, só sendo um espírito puro, como esse que ele cita aqui. E não tem outra maneira. Né? Um espírito que desencarna da pior maneira que havia na época dele, na época que ele viveu, perdoando, qualquer um como os dois que ladeavam ele, eles estariam xingando, imprecando contra Deus, contra a humanidade, xingando seus algozes e tal. E não, desencarna perdoando. Está muito acima, né, do limite humano, né, da condição humana para poder fazer uma coisa como essa. Muito acima. As atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu progresso, ao seu esclarecimento, às suas capacidades, à sua experiência e ao grau de confiança que merecem do soberano Senhor. Não existem privilégios nem favores que decorram do próprio mérito. Desculpa, que não decorram do próprio mérito. Ou seja, cada um é aquilo que realmente é. Não tem, né, o apaniguado, o protegido, nada disso. Ninguém é privilegiado. Né? Se chegou naquela situação, chegou por meritocracia. Chegou porque realmente merecia. Né? Tudo é medido pela mais estrita justiça. As missões mais importantes só são confiadas aos que Deus sabe que estão em condições de cumpri-las e são incapazes de falir ou de comprometê-las na sua realização. Enquanto, sob o próprio olhar de Deus, os mais dignos constituem o Conselho Supremo, aos principais espíritos é entregue a direção dos turbilhões planetários e aos outros a dos mundos especiais. Vem em seguida, na ordem do adiantamento e da disposição hierárquica, as atribuições mais restritas dos que são incumbidos da orientação dos povos, da proteção às famílias e aos indivíduos, de impulsionar cada ramo do progresso, das diversas operações da natureza, até aos mais íntimos detalhes da criação. Neste vasto e harmonioso conjunto, há ocupações para todas as boas disposições. São ocupações aceitas com alegria e solicitadas com ardor, porque representam um meio de adiantamento para os espíritos que desejam elevar-se. Aqui ele colocou todas as classes de espírito nessa explanação dele, todas as classes, desde o mais puro até o mais ínfimo espírito, está aqui colocado. Quer dizer, desde aquele que preside, né, por ordem de Deus, as coisas mais elevadas, até o espírito que age na natureza. Todos, né? 14º parágrafo. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há também as de todos os graus de importância entregues aos espíritos de todas as ordens, o que nos permite dizer que cada encarnado tem a sua, ou seja, deveres a cumprir para o bem de seus semelhantes, desde o pai de família, a quem incumbe o cuidado de fazer progredir os filhos, até o homem de gênio, que lança na sociedade novos elementos de progresso. É nessas missões secundárias que frequentemente se verificam as falências. Nessas missões secundárias, missão de pai, em tutelar uma família, uma nação, enfim, essas missões são consideradas missões secundárias. Né? As missões primárias, as principais, as de primeira ordem, são conferidas aos espíritos superiores.
Então, vou ler de novo. É nessas missões secundárias que frequentemente se verificam as falências, as prevaricações. O espírito ele não tem ainda, ele tem um conhecimento, mas ainda não tem a sabedoria. Ele não sabe aplicar aquele conhecimento com qualidade. Por isso que ele prevarica. Por isso que ele se corrompe, por exemplo. Né? Nós estamos falando aqui, agora há pouco, sobre 2 presidentes da República, né? Que tinham, com certeza, inteligência e capacidade não lhes faltava, mas prevaricaram. Né? As omissões que, entretanto, só prejudicam ao próprio indivíduo e não ao conjunto. Isso que é o melhor de tudo, né? Só vai prejudicar o cara. O cara está pensando que está prejudicando todo mundo? Ao contrário, ele está prejudicando só ele mesmo. Né? O conjunto não fica prejudicado, porque é nos problemas da vida, nas atribulações da vida, né, é que nós realmente progredimos. Um povo como o nosso só amadureceu politicamente, por quê? Por causa das dificuldades. O salto qualitativo que o povo brasileiro deu nessa área é algo, para mim, era algo inimaginável. Eu falei, só vou ver isso daqui 3, 4, 5 encarnações. E, no entanto, deu um salto qualitativo nesse aspecto, não só qualitativo, como quantitativo. O povo hoje cobra. Eu vi um especialista outro dia falando que nunca viu, um cara de fora, viu, um cara dos Estados Unidos, falando que nunca viu um povo sair na rua para pedir uma reforma da Previdência, sendo que isso ia mexer no seu próprio bolso, ia mexer nos seus próprios interesses. Nenhum povo do mundo fez isso até hoje. Isso é inédito no mundo. Mas também foi uma minoria e uma boa parte não sabia nem o que estava pedindo, né? Exatamente. Eu não sei, olha. Era um esclarecimento de gente culta para explicar o que eles estavam pedindo. O fato é que o Brasil precisa terrivelmente, é indispensável. A reforma da Previdência é indispensável. Você sabe quem está na mesma situação do Brasil e que vai ter que enfrentar esse problema? Com a mesma coragem que o Brasil está enfrentando? Estados Unidos da América do Norte. Eles têm problema previdenciário lá também. Só não enfrentou até agora por questão política. E esse é o problema no nosso país. E é o problema de todos os países. Não resolvem os problemas necessários, vão empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, porque politicamente não interessa. Outra coisa que vai ter que ser enfrentada no nosso país, uma mudança radical na nossa lei maior. Isso vai ter que ser enfrentado. Uma Constituição como a nossa, que só privilegia, que só dá direitos, não cobra deveres, não tem país no mundo que é capaz de bancar um troço desse. Ele só tem direito e os deveres. Qual de nós pode, nas nossas casas, viver dando aos nossos filhos, aos nossos parentes, só direitos? Espera aí, você tem direito, mas você tem que trabalhar. Tem direito de comer, tem direito de viver, tem direito de dormir, tomar banho e tal. Você tem direito, não. Você pertence para a família. Mas você tem que colaborar com a família. Do lado dos direitos tem os deveres. Então, isso é uma outra coisa que vai ter que ser enfrentada com coragem pelo Brasil, com certeza. A reforma da Previdência é apenas um passo. E, se vocês não estão informados, se informem, que vale a pena. Na boa parte do mundo, eu não sei como essa reforma aqui no Brasil vai ser aprovada, a gente não sabe ainda. Mas, em boa parte do mundo, para os homens é 65 anos e para as mulheres 60 anos. O problema nosso aqui qual é? É que o homem brasileiro chega aos 65 anos acabado, destruído fisicamente. Porque ele não come bem, ele não vive bem, ele não dorme bem, ele não tem uma qualidade boa de vida. Não tem um plano de saúde bom, né? Mas, se você pegar, por exemplo, em comparação aos Estados Unidos da América do Norte, onde você não tem 13º, você não tem férias, você não tem fundo de garantia, você não tem absolutamente nada. Nada dos direitos que existem, trabalhistas que existem aqui. Nada. Eu também não tenho. Tá bom, mas lá ninguém tem. Tá? Aqui a gente tem todos os direitos e não tem emprego. Lá tá bombando o emprego. Sabe lá o desemprego quanto é lá? É subdesemprego, é 3%. Dos 3%, o que você pode incluir? Prostituta, traficante de droga, marginal,
essa minoria da população que não vai trabalhar nunca mesmo. Lá é subdesemprego, quer dizer, emprego lá tem à vontade. Outro detalhe, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas precisa de 4 brasileiros para produzir o que produz um norte-americano. Olha a capacidade da economia deles, de recuperação da economia, por exemplo, numa necessidade. Então, essas reformas são necessárias. Por que o nosso país está na situação que está? Porque ninguém enfrentou como deveria ter enfrentado. Os últimos 32 anos do nosso país foi simplesmente um desastre. Só chegou nessa situação, a reforma da Previdência, na situação que está, exatamente porque os outros foram omissos. Está agora... Até o militar. Até o regime militar também foi. Sim. Também podia ter feito essa reforma lá atrás. Eu não sei se lá atrás era tão necessária naquela época, tá? Porque naquela época se aposentava, havia pessoas que se aposentavam, por exemplo, com 25 anos de trabalho, o homem se aposentava com 70% de aposentadoria. Mulher com 20 anos. 20 anos de trabalho. 20 anos pagando o INSS, o homem com 25 anos pagando. Tem muita gente aposentou com 40 anos. Meu primo se aposentou com 38, o Arthurzinho, por causa da questão da insalubridade. Né? Aposentou com 38 anos, um moleque, um garoto. Entendeu? Então, muita gente se aposentou novo naquela época. Então, quer dizer, isso acaba estourando agora. Agora, você imagine, se continuar no regime que está, o que vai acontecer, que muita gente está reclamando, pô, eu vou ter que trabalhar mais para aposentar, não vai ter como aposentar, porque não vai ter como pagar. Eu penso assim, a aposentadoria deveria ser opcional. Você quer ou você não quer, é isso aqui. Se você não quer, você não precisa descontar, é assim que eu penso. Não quero essa previdência, não serve para mim. Mas há essa não devia ter imposto para a pessoa, você tem que pagar. Há essa possibilidade, viu, Orlando? Hã? Há essa possibilidade. Tem que ter, né? Existe a aposentadoria. Vai chegar. Eu não concordo com a previdência. O que eu paguei poderia ser resgatado. Eu paguei 6 anos lá, você me devolve, eu não aceito essa condição. Existe a previdência privada, né? Que eles estão. Existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade também, mas vai chegar nesse ponto. Vai chegar. Tem que chegar nisso. A pessoa não aceita aquilo ali, não é obrigado. Né? Há dois fatores que vão levar a isso. Primeiro, o aumento da população brasileira. E segundo, o envelhecimento da população. As pessoas estão morrendo mais tarde. Né? Por exemplo, eu me aposentei faz 20 anos. E daí a pessoa vai ser responsável. Ela mesmo vai fazer sua aposentadoria, né? Exatamente. E é o que precisa acontecer. O governo tem que fazer a sua parte e o povo tem que fazer a sua parte também. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue acabar esse pedaço aqui. Ah, tá. Nós já tínhamos acabado, né? Tínhamos acabado o 14º parágrafo aqui, né? Estaríamos iniciando o 15º. Então, vamos anotar aqui o 15º parágrafo com a data de hoje. Hoje é dia 18/7/19, para nós retomarmos na próxima quinta-feira. Mas a gente lamenta, né? Porque muita gente vai ser obrigada, gente que estava aí prestes a se aposentar, vai ser obrigado a ficar mais tempo, né? Demorar mais tempo para aposentar. Mas era necessário, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu estou percebendo aí, pelas discussões e aquilo que se fala, aquilo que se comenta. Eu acho que demorou bastante, acabou sendo injusto. Porque você no meio do mar, você não quer um negócio no meio de alguma coisa, né? A pessoa é injusta. Todo esse tempo ela achou que era aquilo ali. Daí muda-se uma regra. Mas tem gente que está para aposentar e vai ter que pagar um pedágio. Mas um detalhe que está sendo muito bom. Seria para ser feito do zero, né? Ou a partir dele, né? É a partir dele e a partir da idade, começando de novo para. Mas vai haver uma compensação, não vai ser assim, não. Eles estavam já, deveriam continuar. Não, mas vai haver uma compensação. Por exemplo, a partir dos 18 anos,
Já Tem começa. como nós- Uma leva Mas nova, é isso aí mesmo, mas é isso aí que vai acontecer. E você sabe o melhor que vai acontecer? Esse pessoal que se aposentava com 30 e poucos mil reais, vai se aposentar com 5. Sim, aí sim, né? Tem Aí esse aí, lado. fala, você quer, você não quer, cai fora. Né? E aí, daí você É devolve isso, absurdo, ó. você fala 30 e poucos. Eu acho justiça é isso aí, eu não aceito isso aí. Então você me devolve o que eu te paguei, né? Seria o justo, né? Se fosse. Você não é obrigado a aceitar Mas aquilo. o problema é o Você entra num seguinte. negócio com combinado uma coisa, no meio, você não pode quebrar uma regra. Mas se encarga, eles não têm a pensão sua. Ai, obrigada. Ela fala, ele não queria, mas eu preciso. Eu queria. Eu não quero isso. Mas o sistema previdenciário, ele não pode ser opcional, exatamente pelo fato de que é uma sequência, né? Aqueles que começam, se aposentam, entram outros pagando. Entre os que concordam. Entram outros pagando e outros se aposentam e assim sucessivamente. Agora, a obrigatoriedade de pagar é para aquele que trabalha só. Então, mas pra aquele que- esses é pra- poderes, falar, eu mesmo faço minha aposentadoria, né? Muita gente faz isso. Você sabe qual é o problema da Previdência? A falta de emprego. A exceção, lógico. O problema da Previdência é a falta de emprego. Você tem mais ou menos. No país, se o país tiver 2% vendendo, já está no problema da Previdência. Exatamente. Você tem mais ou menos 40 milhões de Não precisa nem fazer pessoas. reforma, nada, só fazer isso já resolveu. Você tem 40 milhões de pessoas aproximadamente em subemprego ou emprego informal, que não estão recolhendo. Mas e vai aumentar isso por causa disso aí, entendeu? Porque ele põe uma previdência a longo prazo, o pessoal falou, eu posso ir, né? Eu não poderia fazer, né? 15 anos eu poderia me aposentar. Hoje ele está falando 25, já não me interessa mais, entendeu? Eu não vou fazer, eu já estava fazendo. Então, muita gente vai aí, eu vou fazer, né? Tem que procurar alternativa, é evidente. O cara procura Mas é interessante. a melhor alternativa, né? Porque você vai chegar numa idade que você não aguenta mais, não tem como. Você tá ferrado. Maria Regina acabou de entrar, entrou no finalzinho, Maria Regina, não dá mais tempo de nada. Estamos encerrando. Mas todas as quintas-feiras nós nos reunimos para estudar o livro O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo a Doutrina Espírita. Compareçam, nos deem o prazer da companhia de vocês. Alguém tem alguma dúvida daquilo que a gente estudou? Podemos encerrar? Muito bem. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, ele que é o nosso mestre, é o nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo livro O Céu e o Inferno dessa noite. Queremos pedir-te bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis na sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Ajuda-nos ainda, Senhor, dá-nos a coragem necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos essa noite e que assim seja.